Eu sou Felipe Alencar, este é o Capivara Zumbi e hoje eu trago uma lista com 7 filmaços de terror e suspense realistas. E por realista eu quero dizer filmes de terror que poderiam acontecer na vida real, com qualquer um de nós, por exemplo. Aqueles que podem acontecer no cotidiano e que muitas vezes acontecem na vida real. Afinal, no dia a dia, diversas atrocidades acontecem aí pelo mundo e em muitos casos a vida copia a arte, mas em outros a arte copia a vida. Então bora conhecer os filmes de hoje depois da vinheta. Os Estranhos, cujo nome original é The Strangers, é um filme de terror psicológico e invasão domiciliar, lançado em 2008 e produzido nos Estados Unidos. A história acompanha Kristen McKay e James Hoyt, um casal que passa a noite em uma casa isolada após um casamento, enquanto a relação entre eles já está claramente fragilizada. O ponto de partida é quase banal, mas rapidamente se torna sufocante. 3 desconhecidos mascarados começam a rondar a casa, bater a porta e provocar pequenas interferências que vão escalando em crueldade. O filme não tem pressa e isso é parte do seu impacto. A ameaça não surge em explosões de violência imediata, mas em silêncios longos, planos abertos e a sensação constante de que alguém está observando. O que torna Os Estranhos tão perturbador é o quanto ele se mantém pé no chão. Não há explicações sobrenaturais, não existem vilões carismáticos nem motivações complexas. Quando surge a pergunta clássica do por que isso está acontecendo, a resposta é fria, seca e direta. É justamente aí que o filme crava a sua identidade. Ele trabalha com a ideia de que a violência pode ser aleatória, sem sentido e inevitável, o que o aproxima perigosamente da realidade. E é por isso que eu fiz questão de colocar ele logo no início aqui da lista de hoje. Agora tu me pergunta, vale a pena assistir? E eu respondo que sim, sem dúvidas, especialmente se tu gosta de terror realista, desconfortável e sem concessões. Os Estranhos não é um filme de sustos fáceis, nem de entretenimento leve. Ele é cruel, é pessimista e deixa aquele gosto amargo que permanece depois dos créditos. Não é à toa que se tornou uma referência no subgênero de invasão domiciliar e segue sendo citado como um daqueles filmes que poderiam sim acontecer com qualquer um. Atualmente o filme está no catálogo da Prime Video, mas é bom tu olhar com atenção, porque às vezes a Prime coloca ele naqueles catálogos especiais que tu tem que pagar mais para assistir, então fiquem de olho aí. Hounds of Love, no Brasil Predadores do Amor, é um thriller de terror psicológico produzido na Austrália e lançado em 2016. Vale mencionar que o filme é inspirado em crimes reais que aconteceram no país na década de 80. A história acompanha Vic Maloney, uma adolescente solitária que acaba sendo sequestrada por um casal aparentemente comum, John e Evelyn White. A partir desse ponto, o filme se concentra menos no ato do sequestro e mais na dinâmica do cativeiro. O ritmo é lento, sufocante e extremamente íntimo. Grande parte do terror vem da convivência forçada entre Vic e seus sequestradores, especialmente da relação distorcida entre a Evelyn e o John. Não existem exageros visuais nem violência gratuita constante. O filme aposta mais no psicológico, no silêncio e na sensação de impotência, fazendo o espectador compartilhar o medo e a tensão da protagonista. O realismo de Hounds of Love é especialmente perturbador porque se ancora em situações reconhecíveis do dia a dia. Vic é abordada em um momento banal, uma carona, uma conversa aparentemente inofensiva. É o tipo de situação que qualquer pessoa já viveu ou poderia viver, especialmente jovens em deslocamentos urbanos. O filme mostra como predadores se escondem atrás de um comportamento comum, gentil e até mesmo de vez em quando protetores, explorando a confiança, a educação e a vulnerabilidade, exatamente como acontece em muitos casos reais de sequestro. Vale muito a pena assistir, mas é importante deixar claro que Predadores do Amor é pesado, desconfortável e emocionalmente cansativo. Ele evita sensacionalismo e trata o horror com seriedade, respeito e frieza. Atualmente está disponível na assinatura Premium da Prime Video. Agora um dos meus favoritos aqui da lista de hoje, Não Fale o Mal, cujo nome original é Speak No Evil. Thriller psicológico de terror produzido nos Estados Unidos, lançado em 2024, e que na verdade é um remake do original dinamarquês de 2022. A história acompanha um casal e sua filha pequena que durante uma viagem conhecem outra família aparentemente simpática. Meses depois, eles aceitam o convite para passar um fim de semana na casa desses novos amigos em um lugar isolado. Desde o início, pequenas situações desconfortáveis começam a surgir, nada explicitamente violento, apenas estranho. O filme constrói o horror quase inteiro a partir das interações sociais, comentários antiquados, limites ultrapassados, regras implícitas que mudam o tempo todo. Não há monstros nem sustos constantes, o terror aqui vem da sensação de estar preso em uma situação em que tu sabe que algo não tá certo, mas não consegue apontar exatamente o que, e pior, sente vergonha de reagir.
Eu lembro de uma sensação de desconforto constante em várias cenas do filme, e isso obviamente faz parte da experiência. O roteiro foi produzido para causar isso mesmo. O que torna Speak No Evil assustadoramente realista é algo muito cotidiano, é aquele cenário em que tu tá na casa de alguém, percebe atitudes problemáticas, mas pensa assim, talvez eu esteja exagerando, talvez não seja bem assim, eu não quero parecer grosseiro, eu não quero me meter nessa história. Quem nunca ignorou um desconforto em um jantar, por exemplo, ou numa visita, ou numa viagem só para evitar conflito? Então, o filme pega esse comportamento comum de engolir o incômodo para manter a cordialidade e o leva até consequências extremas. Então, se tu gosta de terror psicológico que incomoda mais pela identificação do que pelo choque visual, Speak No Evil é uma ótima pedida. Ele é cruel, deliberadamente desconfortável, não é um filme para tu se divertir assim, mas é um filme para tu sair inquieto e tenso, ou seja, é um thriller de terror psicológico muito bom. Este é outro que está disponível na Prime Video e na Apple TV, além também de estar para comprar e alugar no YouTube e na Google Play Filmes e TV. Galera, vale lembrar vocês aqui do canal que a gente tem listas de vários tipos de filme. Então, se além de filmes mais realistas e brutais, vocês curtem também uma parada mais sobrenatural e outros subgêneros do terror, eu vou deixar no card aqui em cima e nas telas finais o link para um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, com recomendações incríveis de filme de terror que tu não pode perder de jeito nenhum, beleza? Aproveitem que sou gente boa, tô facilitando a vida de vocês com mais dicas aí, dicas extras para vocês, então assistam lá depois que o vídeo de hoje terminar. Henry, Retrato de um Assassino é um filme de crime e terror psicológico, lançado em 1986, produzido nos Estados Unidos, e é inspirado livremente em assassinos da vida real, como Henry Lee Lucas. A história acompanha Henry, um homem aparentemente comum que vaga de cidade em cidade, cometendo uns assassinatos sem padrão fixo, sem motivação clara e sem qualquer traço de culpa ou emoção. A narrativa segue o Henry se aproximando de Otis, um sujeito instável e violento, e de Becky, irmã do Otis, que acaba se envolvendo com Henry sem perceber a real natureza dele. E o legal é que o filme evita completamente a estrutura tradicional de investigação ou perseguição policial. Aqui o foco está na convivência com o mal mesmo, em como ele se infiltra lentamente na rotina, nos lares e nas relações pessoais. O realismo de Henry é devastador porque ele desmonta a imagem do serial killer cinematográfico, vamos dizer assim. O Henry não é um gênio, mas ele consegue não deixar pistas, e ele não tem uma assinatura, nem faz discursos maléficos. Numa primeira olhada, ele se parece com um cara comum, do tipo que tu pode encontrar no mercado ou no posto de gasolina e tá tudo bem. É o tipo de pessoa que poderia alugar um quarto na sua casa, sentar à mesa e conversar normalmente. A violência surge do nada, sem preparação dramática, do mesmo jeito que crimes reais muitas vezes acontecem, sem explicação, sem aviso e sem sentido. Vale muito a pena assistir, especialmente se tu busca um terror mais seco, incômodo e profundamente pessimista. Henry é um filme que não oferece catarse, nem justiça, nem conforto moral, nada disso. É um retrato frio de como o mal pode existir de forma banal e invisível, e talvez por isso continue sendo um dos filmes mais perturbadores já feitos, falando assim de serial killers. Apesar de não estar nos streams brasileiros, às vezes fica disponível de graça no YouTube, então boa sorte. Qualquer coisa, sempre dá para procurar nos mares torrentosos da internet também. Agora é hora de tu deixar o teu like e se inscrever no canal, que todo o apoio de vocês ajuda muito. Para vocês não custa nada, não leva nem 2 segundinhos, e para nós faz toda a diferença. Deixa um comentário aí também, coloca aí qual filme de terror vocês viram recentemente que chamou muita atenção de vocês, quem sabe a gente pode recomendar aqui também. Não esquece e acompanha o Capivaras Zumbi nas redes vizinhas, que lá a gente tem sempre dica nova, dica assim num vídeo mais pocket, mais rápido para vocês que têm pressa, segue a gente lá também. Dito isso, eu, o Pablo, o editor, a equipe inteira do Capivaras Zumbi agradece demais o apoio de vocês, e bora pro resto da lista. Kill List, filme que no Brasil não tem uma tradução oficial, mas que pode ser traduzido como Lista de Mortes, é um thriller de terror lançado no Reino Unido, produzido em 2011. A trama acompanha Jay, um ex-soldado traumatizado, e Galen, seu parceiro de longa data. Endividados e pressionados pela vida doméstica, os dois aceitam um novo trabalho como assassinos de aluguel. A princípio, tudo parece seguir um caminho direto, quase procedural, mas algo estranho começa a se infiltrar na narrativa conforme as missões avançam. O filme se constrói de forma deliberadamente seca e desconfortável, boa parte do tempo é dedicada ao cotidiano de Jay, brigas conjugais, crises financeiras, irritação constante e uma sensação de fracasso pessoal. Quando a violência acontece, ela é súbita, não há trilha heróica nem catarse. Cada assassinato deixa um rastro emocional pesado, mesmo que os personagens tentem fingir que aquilo é apenas trabalho. O realismo de Kill List está na forma como ele retrata pessoas comuns deslizando para situações extremas por pressão econômica e emocional.
É aquela lógica perigosamente familiar. Aceitar algo que tu sabe que é errado porque não tem outra opção. Porque as contas estão acumulando, porque os boletos precisam ser pagos, porque a família depende da tua ajuda, enfim. Muitas vezes as pessoas aceitam trabalhos que odeiam ou faz vista grossa aí para algo errado só para manter a estabilidade. E o filme pega esse mecanismo cotidiano, a normalização do absurdo, e leva para um território cada vez mais complicado. Vale assistir se tu gosta de terror que mexe com a expectativa do espectador, que o List começa como um drama criminal realista e termina em algo profundamente inquietante, sem jamais abandonar a sensação de sujeira moral. É um filme que cresce depois que acaba, daqueles que fazem tu repensar tudo que viu. Não é fácil, não é confortável e justamente por isso se tornou um cult moderno do terror britânico. Atualmente está disponível na Prime Video. Green Room, no Brasil Sala Verde, é um thriller de terror e ação lançado em 2015, produzido nos Estados Unidos e que mergulha num cenário específico, a cena punk underground. A história acompanha a banda The Ain't Rights, formada por jovens sem grana que aceitam tocar em um bar isolado no interior do país, sem saber que o local é frequentado por neonazistas. O que começa como um show mal pago rapidamente se transforma em um pesadelo quando eles presenciam algo que não deveriam. A partir daí o filme se desenrola quase todo dentro dos limites do bar e principalmente do Green Room, o camarim onde a banda fica encurralada. A direção opta por uma violência seca, sem glamour, com cenas curtas, diretas e extremamente físicas. Cada decisão errada tem consequências imediatas e o clima é de tensão constante, sem espaço para alívio. Green Room é considerado tão realista que trata a violência como algo caótico e imprevisível. Não há coreografias elaboradas, personagens invencíveis ou soluções milagrosas. Os ferimentos são bravos, dolorosos e permanentes. O medo paralisa e os vilões agem com frieza estratégica, como pessoas reais fariam para controlar uma situação fora de controle. É um filme onde errar uma vez pode ser fatal e isso torna tudo muito mais angustiante. Vale a pena assistir, especialmente se tu gosta de terror que mistura suspense extremo com uma sensação constante de perigo real. Green Room não é estilizado no sentido tradicional e não tenta agradar. É um filme tenso e honesto que deixa claro desde cedo que ninguém ali tá protegido, nem mesmo o espectador. No dia que eu gravo este vídeo, o filme tá disponível na Apple TV e na Prime Video, então assiste lá e depois nos conta nos comentários o que tu achou. Eden Lake, que no Brasil foi traduzido oficialmente como Sem Saída, é um thriller de terror produzido no Reino Unido e que foi lançado em 2008. A trama acompanha Jenny e Steve, um casal que decide passar um fim de semana romântico em uma área afastada próximo de um lago. O que começa como uma tentativa de descanso e conexão rapidamente se transforma em uma experiência de tensão crescente quando eles entram em conflito com um grupo de adolescentes locais. O filme constrói o horror de forma gradual, a partir de pequenos atritos, provocações, intimidações, desrespeito ao espaço alheio e assim por diante. Nada explode de imediato e justamente por isso tudo parece plausível. A sensação constante é de que a situação poderia ser resolvida com uma conversa, até o momento em que fica claro que esse ponto já foi ultrapassado faz muito tempo. Sem Saída é considerado tão realista porque se baseia em algo extremamente cotidiano, o encontro casual com pessoas hostis em um ambiente isolado onde não há autoridades por perto e tu não tem o que fazer. É aquele medo de viajar para um lugar desconhecido e perceber que tu tá fora do teu território, sem sinal de celular, sem testemunhas e sem ajuda. Quem já se sentiu intimidado por um grupo agressivo, mesmo que verbalmente, reconhece imediatamente o perigo ali. O filme apenas leva essa sensação até o pior cenário possível. E isso é bem comum. Eu, por exemplo, gosto de viajar, mas às vezes opto por umas viagens mais baratas, né, justamente para dar uma economizada e tal. Algo que o Pablo aqui do canal não faz a menor ideia do que seja, inclusive dá uma olhadinha lá no Instagram dele que tu vai ver como a vida do rico é diferente. O cara só viaja de primeira classe para lugar top, mas enfim. Nós, simples mortais aqui, muitas vezes precisamos optar por umas promoções suspeitas e tem esse risco aí de passar por situações complicadas e perigosas. Enfim, vale a pena assistir Sem Saída, mas com aviso, é um filme cruel e sem misericórdia. Não oferece alívio, nem redenção, nem finais confortáveis. Justamente por isso se tornou um dos exemplos mais fortes de terror realista dos anos 2000, daqueles que machucam mais pela proximidade com a realidade do que pelo choque visual. Infelizmente não tá nos streamings no dia que eu gravo este vídeo, então pega o teu tapa-olho, tua perna de pau, o teu papagaio e o teu navio pirata. Boa sorte nos torrentosos mares da internet. Não esqueçam do like e da inscrição para ajudar o canal, todo apoio de vocês fortifica muito o nosso trabalho. Agora eu vou deixar aqui na tela outros vídeos aqui do canal com recomendações de filmes para vocês. Eu sou Felipe Alencar, este é o Capivara Zumbi, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!